Quem escreveu esses textos não pretendia nada tão radical como fizeram os seguidores de Jesus, quando ao final abandonaram Israel para criar sua própria tradição religiosa distinta. Aceita como natural a propriedade de Israel sobre o resto das nações, sempre, o, sempre o mencionando em primeiro lugar. No entanto, dá um passo decisivo ao separar a identidade étnica da moral e ao surgir um contraste entre elas. Aproveita como prólogo os capítulos iniciais de Gênesis, escolhendo como porta-voz o santo homem Enoque, que antecede de muito a escolha de Abraão e de Israel e que, de acordo com Gênesis, não se enquadra na história de Israel, mas nas dos primórdios da raça humana. Omite qualquer menção da lei revelada a Moisés no Sinai e louva em vez dela a lei universal que Deus entrelaçou no tecido do universo e deu por igual a toda a humanidade. A lei que governa os mares, a terra e as estrelas, dirigindo sua mensagem aos leitores e aos justos em toda a humanidade. Ela adota não só uma abertura excepcional para com os gentios, mas também uma inusitada opinião negativa sobre Israel, ou para ser mais exato, sobre muitos, talvez a maioria, dos membros do povo de Israel. O Book of the Watchers conta as histórias de Semihazari e Azael sob a forma de uma advertência moral. Se até arcanjos, filhos do céu, podiam pecar e ser arrojados ao abismo, quanto mais suscetíveis aos pecadores e à condenação eterna seriam os simples seres humanos, inclusive os que pertenciam ao povo eleito de Deus. Quando Enoque, tomando de compaixão pelos vigilantes decaídos, tenta interceder por eles junto a Deus, um dos anjos do Senhor ordenou-lhe, em vez disso, que os entregasse para julgamento. Eram santos, espíritos dotados de vida eterna, mas agora se corromperam. Essas passagens sugerem que o livro contém o julgamento de certos judeus sobre outros e, especificamente, os que ocupam posições que costumam se revestir de grande autoridade. Em 160 a.C., após a vitória dos Macabeus, um grupo que se considerava como moderado, recuperou o controle dos sacerdotes do templo e expulsou temporariamente o partido Macabeu. Recordando esse fato, um dos integrantes do grupo, dos Macabeus, acrescenta a coletânea conhecida como o primeiro livro de Enoque, outra versão do caso dos anjos vigilantes que tinha como alvo os que haviam usurpado o controle do templo. Diz o autor que os vigilantes caindo do céu, iguais a estrelas, geraram os inimigos de Israel, descritos como sanguinários predadores, leões, leopardos, lobos e serpentes, resolvidos a destruir Israel, que aqui é apresentada como um rebanho de ovelhas. Mas prossegue ele. A nação eleita de Deus continuava dividida. Alguns eram ovelhas cegas, enquanto outros tinham os olhos abertos. Ao chegar o dia do juízo, adverte ele, Deus iria destruir os judeus errantes, essas ovelhas cegas, junto com os tradicionais inimigos de Israel. Além do mais, iria reunir em sua casa eterna não só os justos de Israel, mas também os justos das nações, embora estes permaneçam para sempre em segundo plano em relação a Israel. Um terceiro autor anônimo, cuja obra é incluída no primeiro livro de Enoque, mostra-se tão preocupada com a dissensão interna que quase ignora os inimigos externos. Faz Enoque predizer o aparecimento de uma geração perversa, advertindo que todos os seus atos serão de apostasia. Repreendendo muitos dos seus contemporâneos, esse autor, tal como vários profetas bíblicos, fala pelos pobres, denunciando os ricos e os poderosos, predizendo-lhes a destruição. Insiste até em que a escravidão, assim como outras iniquidades sociais e econômicas, não foi divinamente ordenada, mas surgiu da opressão, isso é, do pecado da humanidade.